Fala galera, estamos agora novamente, né? Voltando, né? É um retorno do retorno, né? Mas finalmente voltamos com os nossos podcasts depois de um longo tempo aí tentando nos organizar com a nossa agenda, a agenda dos convidados. Mas a gente sabe que vocês gostam muito dessa parte de podcast e aproveita já para se inscrever antes de tudo, se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, porque às vezes a gente assiste o vídeo e esquece de fazer todos esses passinhos. E hoje nós temos uma presença aqui muito, como é que eu posso dizer, né? Muito especial, né? Inspiradora, né? Nós Ah, vamos bater um papo hoje com a Andrea. A Andrea tem uma história aí de superação, vai contar um pouquinho aí do que ela passou, né, do que ela enfrentou e o que o esporte pode trazer aí como auxílio na vida dela. Vocês vão saber todos os detalhes, ela vai contar pra gente. e já trouxe gente aqui que falou sobre depressão, como o esporte ajudou muito. Na questão do emagrecimento, a gente tem vídeos disso, tem o meu resultado também, mas eu acredito que hoje, se você ainda não foi impactado por uma história aqui no canal, com certeza essa história vai emocionar vocês. Mas tem uma coisa também que eu gostaria de lembrar você, gente. Se você quer acompanhar esse casal em tempo real, a nossa rotina diária, porque às vezes você pode falar, ah, mas um vídeo por semana, dois vídeos, três vídeos por semana, a gente não consegue estar tão próximo de vocês. Tem o Instagram de um atleta com o qual você pode se aproximar mais da gente, ali acompanhar a nossa rotina diária de treinos, o que a gente está fazendo, a nossa agenda, aonde a gente vai estar. Os próximos convidados, né, Vanessa? Já os próximos Aquele convidados. spoiler. É isso aí. E não esquece, gente, está assistindo esse vídeo, veio porque alguém me convidou, compartilha com o maior número de pessoas para que essa história possa alcançar mais vidas e mais pessoas aí. Então, vamos chamar a nossa convidada, Neto. Vocês. Seja bem-vinda, Andréia. Quero Prazer, que você. agradeço o convite para compartilhar um pouquinho da minha história. Eu começo a falar e já até me emociono, porque realmente hoje, analisando, passado um ano, né? Fez semana passada, dia 27, fez um ano do acontecimento. Então, passado aí um ano, com a cabeça mais, digamos assim, mais estável, mais fria, então, vem assim um filme, aí eu já me emociono, eu peço até desculpa. Imagina, Mas Andréia. vamos com calma, vai É, soltando aos pouquinhos para deixar a galera curiosa é. e a galera não saber logo tudo. André, eu queria pedir que você primeiro se apresentasse, né, para a galera que ainda não te conhece, falasse um pouquinho aí de você para que a gente Quem é a possa. Andréia, né? Isso. Quem é a Andrea? A Andrea é uma corretora de imóveis, né? Tem como profissão e como hobby, né? Um hobby assim muito forte na minha vida, vou falar dessa forma. Eu faço triatlo e provas longas, prova endurance. E já fiz 14,5 Ironmans, sendo um deles o Mundial, e 3 Ironmans, sendo um deles o Mundial de Kona. Só isso, né? Só isso, só o currículo da Andréia, só isso. Isso é porque é um hobby. É, as pessoas falam, nossa, é um hobby. Mas e se não fosse, né, Andréia? É a paixão que quando É chega esse momento. paixão, é paixão. No meu caso, eu falo que, assim, né, óbvio que é hobby, porque eu sou atleta amadora, eu não vivo, Sim, né, do esporte como a gente não profissão, é isso. né? Eu acho que a grande maioria dos nossos ouvintes, né, também, né, tem acho que essa mesma rotina. Então, para mim fazer tudo isso, né, eu abdico de muitas coisas, né? Acordo todo dia muito cedo para a gente poder ter tempo aí de treinar, enfim. Por isso que eu falo que é hobby. Tem que ter muita paixão, né? Muita para poder ter É verdade. essa Verdade. disciplina e conciliar, né, com trabalho, família, enfim. E aí vai. Ô, É o André, que você, muita você gente. falou que fez 14 Ironman já. É, quando você começou no triatlo? Na verdade, eu fiz 14,70,3, que é Level meio 3. Ironman. É O meio isso, é a Ironman. metade. Isso, é isso. Mas eu pratico o esporte há 20 anos.
E aí, durante 10 anos da minha vida, porque eu venho de uma época do esporte que ainda não existiam essas provas muito. Na verdade, não existia o meio Ironman. Ou era Aham. o triatlon, a metragem oficial das Olimpíadas, que foi o que eu fiz durante 10 anos, ou já era o Ironman. Então, era um salto muito grande, né? Muito E, grande. Muito alto, é. exatamente. E aí, durante 10 anos, eu fiquei fazendo as provas mais curtas. Fui já para Mundial também de provas curtas, né? Da Confederação Internacional de Triatlon. Participei de mundiais. E há 10 anos, de 10 anos para cá, eu entrei aí no mundo das provas longas, né? Até porque eu me encontrei, eu acho que o processo do treino é mais gostoso, não é aquela intensidade, não é aquela. É muito mais a gente ter a resistência, né? A famosa resistência. Então Verdade. eu me identifiquei muito. E aí eu comecei a fazer as provas longas e me aventurei em 2012 a fazer o Ironman, que até então eu achava uma loucura, eu dizia que quem fazia era louco. E aí eu fiz o meu primeiro Ironman. Eu fiquei curiosa, você falou 10 anos fazendo essas provas. Quanto tempo que você já, exemplo, no esporte, você começou com qual? Porque às vezes, por exemplo, a gente veio da corrida e agora a gente está entrando no triatlo. Algumas pessoas que a gente conhece vieram de outras modalidades, né? Mas a maioria veio da corrida. Mas você, Andréa, você já foi para o triatlo? Você veio de outra modalidade? Você já era praticante de esportes antes? Nossa, então a história, Andréia, vai começar aqui. Eu não vim. Na verdade, assim, eu venho de uma geração de esportes, porque na minha época as escolas tinham a disciplina educação física. Então, cada ano que você mudava de série, mudava o tipo de esporte que você fazia. Então, eu já fiz de tudo: vôlei, handebol, ginástica artística, né? Mas quando eu me ingressei no triatlo, eu não fazia nada. Eu era só rata de academia e o máximo que eu fazia era correr na esteira. E aí um dia, um professor lá da academia, isso em Belém, eu morava em Belém, eu sou nascida em São Paulo, mas fui criada em Cuiabá e morei durante muitos anos em Belém. E aí, um professor lá da academia onde eu malhava ia ter uma prova de triatlo, ele ia fazer, ele convidou os alunos para ir, eu fui lá assistir. E eu fui assistir a prova e fiquei alucinada, encantada. Encantada. Falei, eu quero. Cheguei na segunda-feira na academia para ele e falei assim: Hélio, eu quero fazer triatlo. Ele falou: Nossa, eu acho que tem tudo a ver com você, você tem biotipo e tal. Não, vamos começar a treinar, vem aqui para natação. Aí eu falei assim: Não, mas tem um problema, eu não sei nadar. Aí ele fez aquela cara com quem disse: Nossa, como que a pessoa quer fazer triatlo e não sabe nadar? E aí ele, muito sutil, falou: Não, então vem, vamos começar. Resumindo, eu aprendi a nadar para fazer o triatlo, mas eu não vim de modalidade nenhuma, de esporte nenhum. O máximo que eu fazia é correr. E aí, correr na esteira, aquela corrida assim, corre, caminha, não era nada muito. E aí comecei a fazer aula de natação, a treinar corrida, comprei uma bicicleta, uma Caloi, na época era Caloi, gente, 20 anos atrás, não existia nem bike de carbono, né? E aí, a minha primeira 6 meses de natação, fiz a minha primeira prova de triatlon e desde então não parei mais. Nossa, eu tô me inspirando aqui, porque eu até o ano passado eu não sabia nadar. Tá Aí você vendo? falou isso, Eu 41 aprendi. anos eu não sabia nadar. Eu sou muito tardia, né? Aí eu sempre gostei de esporte, mas eu sou muito tardia em tudo. Começar nas modalidades, nas coisas que eu me envolvi. E eu vi histórias assim, são mais gás ainda para a pessoa que começa um pouquinho mais tarde, né? E começa com mais dificuldades, porque você aprender a nadar adulto é muito mais complicado, porque você tem várias coisas que complicam, principalmente a mente da gente, né? E quando você falou Exatamente. Coordenação é de outra.
criança é uma coisa que não tem Isso. vergonha, criança se joga. O adulto, ele fica se cobrando, né? Então, quando eu comecei a nadar, a minha maior limitação, eu acredito que foi sempre a cobrança, né? Apesar de eu ter aprendido rápido, como diz o professor, mas eu não sabia nem boiar. Então, para mim, a cobrança era grande. Eu tinha que aprender, porque eu queria ir para um triatlon. O sonho era. Aí, quando eu falei isso para o professor, você falou isso para mim, nossa, é a mesma coisa, né? Que pessoa doida. Eu pensei, quer ir para um triatlo e não sabe nem nadar. Eu pensei a mesma coisa que você, Andréia. E quando você falou de hobby, eu lembrei que as pessoas às vezes não entendem que às vezes a gente acorda cedo, vai treinar, toda essa dedicação, mesmo não sendo um atleta remunerado, como é um atleta profissional, porque muitas vezes Isso. as pessoas não entendem, a família não entende, não compreende. E entrando nessa história de família, antes da gente falar da sua história, como é o apoio familiar, porque a gente sabe que tem que ter uma estrutura, porque senão ninguém aguenta ficar perto dos nossos treinos, né? Não É. suportam a nossa vida, porque a gente dorme muito cedo. 7 horas da noite a gente já está querendo apagar pelos cantos da casa. Eu mesmo tô assim, né? Eu tô nessa fase que 8 horas da noite eu tô apagando no sofá. Se eu estiver sentada, eu já tô apagando. Como é a família, essa apoio, porque já são muitos anos. É. Então, é muito. Na verdade, a família, ela não. Às vezes, um membro da família, ele não faz o que você faz, o esporte, mas ele convive tanto com você que ele passa a fazer, né, digamos assim, por osmose o esporte junto. Porque, primeiro, o apoio da Verdade. família ele é essencial, porque realmente a gente se abdica de muitas coisas. Eu me lembro que no meu primeiro Ironman que eu fiz em 2012, e aí depois eu vou falar um pouquinho das distâncias, até para as pessoas também entenderem melhor, porque a gente está falando de triatlo, né, Ironman, e as É, pessoas, né, depois a gente vai falar um pouquinho, mas voltando aqui à pergunta, eu me lembro que me chamavam para ir, você está falando ali, né, de dormir cedo, então, na época eu trabalhava no banco, eu batia ponto, eu não tinha flexibilidade de horário. 8 horas eu tinha que estar lá batendo ponto. E os treinos eram muito longos, então eu saía para treinar bike durante a semana, não pedalava menos de 60 quilômetros. Estamos falando aí de 2 horas de treino. Poxa, 2 horas de treino, antes de trabalhar, entrar 8 horas no trabalho, eu tinha que acordar 4 horas para no máximo 5 horas estar começando. E aí chegava assim, final do dia eu estava acabada. Final de semana eram os treinos mais longos. E aí tinha aniversário de família, né? De membro de família. Ai, eu não vou porque estou cansada. Ou se não, eu vou chegar lá, não posso beber, não posso comer isso, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e treinar. No início, você passa a ser a pessoa chata. Mas verdade. depois, com a convivência, por isso que eu falo que o membro acaba se tornando, ele acaba entendendo e aquilo para ele também acaba sendo normal. Só que o problema é que passa um tempo, você começa a nem ser chamado mais para os eventos familiares, né? Porque fala assim, eu vou chamar, a pessoa não vem, ou ela Ele tem não que vem mesmo, dormir né? cedo. Então, mas a única coisa que eu acho que a gente tem que saber conciliar também é isso. Nós temos que a família entende, né? E ela tem que entender, tem que apoiar, porque senão isso não vai adiante. Mas ao mesmo tempo a Sim. gente tem que saber também lidar e ter também aquele momento com a família mesmo, né? Flexibilidade, né? Exatamente, flexibilidade, essa desconectar um pouco, porque senão é isso que eu falei, você começa a se tornar um membro chato, você começa a ser meio que esquecido, né? Porque as pessoas não é que elas não te chamam porque elas não querem, porque você é o chato. Não, elas não te chamam porque você acaba sendo esquecido, porque você não compartilha mais das mesmas. As mesmas coisas, é isso. Exatamente. Então você tem que saber sempre E às vezes flexibilizar. também eles não querem, às vezes, mas não é só o desconforto, mas às vezes eu percebo que talvez não querem incomodar, né? Ah, ela vai estar cansada, Isso, e aí isso, não, exclui você isso. sem você nem perceber Exatamente. por bondade. É uma bondade, mas que se você não estiver atento, né, você acaba que colaborando para que aquilo aconteça. Então, o que a Exatamente. Andrea está falando aí da Resumiu. flexibilidade.
Não é você deixar de fazer seus treinos, mas você saber ter esse jogo de cintura, de lidar com quem da sua família, porque a gente ouve muito, né? O povo falando, mas a família não entende, mas talvez você também não se deu para ser entendido, você também não colabora, você também não é. Você acaba Exatamente. se tornando um pouquinho chato também, né? A Andrea falou assim: você vai Uhum. para a festa, você não come, mas pelo menos fica ali um tempo, né? Dá atenção, e isso é muito importante. A Andrea está falando isso, né, Neto? Das distâncias. Vamos entrar um pouquinho já nessa questão das distâncias, da história dela, para que a gente possa entender o tamanho dessa história, para que as pessoas possam Que, compreender que, qual é não a que não é dificuldade, tão simples como algumas entendeu? pessoas acham, né? Que além de tudo, para uma pessoa que não está passando pela situação que você está, então vamos entrar na distância, para que as pessoas entendam, para que depois elas entendam o que você passou e como você conseguiu fazer tudo isso. Porque para uma pessoa que está muito bem treinada, fisicamente bem, sadia, já não é uma coisa tão fácil. Imagina para o que a Andrea vai entrar aqui no assunto para falar com a gente. Então, André, vamos começar com o meio, né? É, 50,3. A galera aí, às vezes, não tem nem noção do que é as distâncias que o pessoal isso é está o meio, viu, percorrendo, gente? né? Então, a Andrea já fez 14 vezes isso. Um detalhe, olha, ela já Só, fez 14 só vezes isso, viu, gente. um meio Ironman, que são quantos de natação, Andrea? 1.900 de natação, 90 9. quilômetros de bike pedalando e uma meia maratona, 21 quilômetros correndo. Mas, Neto, assim, antes da gente falar das longas distâncias, como eu comentei, para as pessoas entenderem, né, o triatlo é digamos assim, a medida oficial das Olimpíadas que a gente vê, né, nas Olimpíadas na Aham. televisão, é a É o olímpico, modalidade né? é o olímpico, né? Que, como Olímpica. eu falei, eu tenho 20 anos de triatlo, 10 anos desses 20 anos eu passei fazendo essas provas curtas. O olímpico ele tem 1.500 de natação, 40 De quilômetros de natação. bike e 10 de corrida. Eu quero comentar, porque muitas vezes as pessoas que estão nos escutando, às vezes querem começar a fazer a modalidade, e eu falando assim, né, já das distâncias longas, às vezes as pessoas falam, nossa, não quero isso não. Nossa, Calma, gente. Não é assim, tem um enfim, degrau, né? Tem tem todo. um degrau, é. Só que aí quando eu comecei, só existia essa distância e o Ironman, que depois nós vamos falar da distância do Ironman. Só existia o E meio, não, só o só existia olímpico e o o full. olímpico O E e o o Ironman e full. full, o só. Ironman. Isso. Não E existia o aí meio. não Não. existia o meio e não existia o sprint. O que é o sprint? É Hum, a metade do olímpico, né? Que é 750, 20 quilômetros de bike e De 5 bike de e 5 de corrida. corrida. Isso. Mas por quê? Porque quando nasceu o triatlo, né, muitas pessoas, né, começaram a querer praticar o esporte e aí colocaram a distância do sprint justamente para os iniciantes, né, para quem está começando. E aí vai o degrauzinho, né? Então, para falar um pouquinho, então hoje o triatlo mesmo ele tem digamos assim, 4 distâncias, que é o olímpico, primeiro o sprint, aí o sprint. olímpico, aí o meio Ironman, aí já partindo para as provas longas, que seriam Aham. os 21 km da corrida, os 40, aí a maratona da corrida, né? O que é o meio Ironman e o Ironman. E aí o meio Ô, Ironman, Andréia. nós estamos falando, que eu já fiz 14, né? Que é André, só 1.900. uma observaçãozinha. Eu não sei como é que tá, como é que é na sua região, Isso. mas aqui no Nordeste a gente tem um circuito de triatlon que, assim, a gente acha isso excelente, Para quem está que começando, inclusive foi principalmente. a primeira prova que eu fiz em 2022, em dezembro, que é o mini sprint, Que é menor que o sprint. Isso, que o pessoal tá fazendo, que exatamente. é tipo, que é realmente para o iniciante que nunca, Não, que não tem sabe medo, que quer nada. pelo menos sentir a prova, que ele faz uma coisinha bem tranquila para realmente ver Vai se de ele mountain quer, né? Fazer, bike, pode né? ser de mountain bike, Vai com pode o que ser, tiver, com o tênis que tem, vai do jeito não que precisa tá, sapatilha de bike, nada. Você nada. vai fazer para sentir o que é você Porque fazer os aí, 3 esportes de uma vez só. porque aí eu acho que como é que fala? Você tem uma experiência
lógico, de uma maneira bem mais leve, light, né? Entre aspas, Mas né? Entre aspas, porque também não é, né? Mas com certeza perto de um olímpico, perto de um sprint, já é uma coisa mais acessível para a galera que está iniciando mesmo, Exatamente. quer realmente saber. Isso, exatamente. Hoje, não só aí no Nordeste, tá? Aqui também, no Ai, que massa. Centro-Oeste, temos provas que chama-se Fast Triathlon, sim, Ah, que é justamente que é a metade do sprint. do sprint, E, é. exatamente. E isso é muito legal, porque está dando justamente a oportunidade para as pessoas que estão iniciando, que querem conhecer o esporte, fazer o esporte. E eu acho isso muito legal. E que depois eu quero entrar mais um pouquinho nesse assunto, porque hoje eu venho de uma época que que eu passei por todo um processo, escadinha, escadinha. Aí falando de equipamentos também, fui indo, né? Primeiro uma bike de alumínio, hoje as pessoas já querem começar a fazer o esporte, já indo para um 70.3. E assim, não é? nada contra, mas o que eu acredito? Às vezes a pessoa vai lá e faz e ela não tá. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para o final e vamos continuar, senão. Mas eu queria falar isso até Mas eu para acho que deixar. eu já estou entendendo onde a Andrea está querendo chegar. E assim, a É, gente vê muito isso aqui, depois a gente vai entrar mais nesse assunto, de pessoas às vezes que compram todo o equipamento. Com a TT, gasta não sei A quantos mil, gente conhece fazendo vários. meio Iron, aí e aí depois faz o vem. meio Iron, acha a prova horrível, porque vai lá e. É, E Porque vende tudo, tudo, pela bagatelas da metade não do faz E mais aí preço. fala assim, nunca, nossa, traumatizado. o triatlon é um esporte horrível. Cara, não é que Isso. o esporte, você não foi aos. Enfim, é uma conversa É. para a A gente gente. vai falar sobre isso. Ultrapassou alguns, tá É. pulando degraus, É né? porque acontece muito isso, até a gente fala muito isso na corrida. A galera chega agora com 5 É, quilômetros e já quer fazer uma maratona porque vê a galera que foi para Boston, foi para não sei aonde. É legal, galera, você. exatamente. Eu sempre falo, vamos criar uma base sólida. Não só de você fazer Isso. um bom, como é que E é fala? Bom tão preparo. gostoso. As pessoas não entendem como é gostoso o processo, Você crescendo. porque, por exemplo, eu venho lá, e como eu te falei, na minha época era calói, bicicleta de alumínio, sabe? E aí você vai mudando aos tempos com um equipamento bom, e você vai sentindo a diferença. Entendeu? É diferente. Hoje não, hoje as É um pessoas já querem. amadurecer, né? E É um você sente amadurecer isso. E também. você sente isso na evolução da sua performance. É diferente você já começar com equipamento top que você não sabe usar ele da maneira que que ele te entrega essa Isso. performance, vamos falar, porque você não sabe usar o equipamento. E aí você se frustra. Aí é o equipamento que não é bom? Não, é que você não estava preparado para Não aquilo. está Então é tão preparado para aquilo. gostoso você ver a sua evolução, né? É muito gostoso. Eu acho que isso que fez eu ficar aí tanto tempo no esporte enfim, e chegar onde eu cheguei, na verdade. Olha minha filha entrando. Minha filha é atleta Olha, também, hein? deu para perceber pelo físico aí, quando ela entrou, eu falei, ah, você deve ser Já foi atleta. campeã brasileira de natação, 50 metros de costa, Mas, e hoje é atleta de crossfit, já participou da elite do crossfit, enfim, a família é tudo louca. vai picando. Mas vamos continuar com as quilometragens aí falando. Vamos, Então, a gente falou agora do meio. 3. 70 pontos no meio, né? Agora a gente vai falar o outro, que você passou 10 anos fazendo esse, foi isso? Na verdade, o que eu passei 10 anos fazendo até chegar nos longos foi o olímpico, né? Aí depois eu pulei para os longos, aí eu fiz 1470.3, que é 1.900, metade do Ironman, né? 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. E aí eu fiz o Ironman,
Que o Ironman é o dobro disso. É 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida, uma maratona. Então, Só isso. o Ironman eu fiz 3. Tá vendo aí? O povo já sofre para fazer uma maratona. Imagina você fazer a maratona depois de Ah, nadar e pedalar tudo e a isso. galera reclama de toda a periodização, de todo o treinamento. Ju, e ainda tem isso, né? O problema não é só a Porque prova. não é só a prova, O problema é galera. a cereja. Você vai Ali você já vai fazer o que é, você já. o problema é o antes, é o tempo que É o você vai processo, né? dia. Exatamente. São os treinos. É isso E que aí, realmente é o mais difícil para a gente, são os treinos. E aí entra tudo aquilo que nós víamos conversando antes, né? Família, cansaço, saber conciliar, porque o trabalho. duro são os treinos, exatamente. É a preparação para o dia é festa. É. Andréia, e aí? Você fez tudo isso, e aí um dia, vamos entrar na sua história, né? Como veio essa notícia para você? Como as coisas aconteceram? Você pode contar para gente como Posso. foi? Vou contar. Na verdade, em 2012 eu fiz meu primeiro Ironman. E eu só queria fazer mesmo o Ironman. Todo mundo, quando faz o Ironman, para as pessoas entenderem um pouquinho, tem o Mundial do Ironman, que eu acho que quase todo mundo já ouviu falar, que é a prova de Kona, que é o Ironman de Kona. Por que Kona, né? O Mundial de Kona? Porque o Ironman, a prova Ironman, nasceu em Kona, no Havaí, né? Entre amigos que estavam sentados no bar e fizeram uma aposta de sair de uma ilha, né? Porque o Havaí são várias ilhas, Kona é uma delas, então de sair de uma ilha para chegar em outra. E a distância era exatamente as distâncias do Ironman. Eles tinham que nadar um trecho, 3.800, pedalar, chegar, né, numa estrada e fazer 180 quilômetros, eles fizeram de bicicleta, e depois tinha um trecho que só dava para fazer caminhando, que eram Fazer 42 quilômetros, ou correndo. E lá nasceu o Ironman. E por conta disso, o Mundial do Ironman é no Havaí, em Kona. Então, o sonho de todo atleta que faz o Ironman é ir para o Mundial do Havaí. Em Kona. É como mais ou menos as pessoas fazem a maratona para conseguir o índice para Boston, para ir para a maratona de Nova York. Eu acho que hoje o grande sonho é conseguir o índice para Boston, para Nova York, né? Então é mais ou menos isso. É como se fazer o Olímpico para conseguir índice para ir para as Olimpíadas, fazendo esse comparativo. esse comparativo. Isso. E aí eu fiz lá em 2012, mas o meu objetivo era só fazer a prova e terminar. Consegui, graças a Deus, terminar, fazendo um tempo muito bom para uma primeira prova de Ironman. E aí eu falei, gente, o Ironman, a minha primeira vez foi tão gostosa, eu quero guardar essa lembrança boa para mim. Eu não quero mais fazer outro Ironman, porque a gente já se conhece e já vai querendo fazer para tempo, já vai colocando os seus objetivos, e aí você chega lá, você sofre. Essa é a verdade. Então eu falei, não, eu quero guardar essa lembrança boa. Mas aí um dia, todo mundo me cobrando, não, você tem que fazer durante esse período, eu fiz esse monte de meio Ironman, e as pessoas começaram a cobrar. Faz um Ironman de novo. Eu falei, tá bom. Quando eu fizer 50 anos, eu vou fazer o Ironman para comemorar os meus 50 anos. Ok. E aí chegou o grande ano para se fazer o Ironman de 50 anos, que foi o ano passado. O ano passado eu fiz 50 anos, e aí eu escolhi para fazer a prova, para as pessoas entenderem, o Ironman ela acontece em vários lugares do mundo, tá? Todas as provas de Ironman você pode conseguir índice para ir para a Kona. Isso é importante dizer, não é que eu vou fazer a prova, não, você tem que conseguir um índice. Todas as provas lhe dão um índice, porém, e aqui no Brasil só tem um Ironman Full, né? Não 70.3. 70.3 hoje tem bastante, inclusive no Nordeste. O Nordeste tem capitais que tem a prova. E aí, o Ironman Brasil é em Florianópolis.
e sempre ocorre no final de maio. O último final de semana de maio é a prova do Ironman no Brasil. Então, isso é cravado, e aí é para justamente as pessoas se organizarem, porque vem outras pessoas de outros países fazerem a prova para ver se consegue o índice para Kona. Então, eu escolhi fazer novamente Florianópolis, a minha primeira prova foi Florianópolis, eu escolhi fazer Florianópolis porque no Brasil minha família ia estar presente para comemorar comigo meus 50 anos. E aí eu já entrei na minha periodização, estava na minha periodização quando foi no final de março, agora fez um ano, eu passei mal, uma dor muito forte no abdômen, cheguei de um treino de 180 quilômetros de bike, e aí uma dor no abdômen, eu falei, não, pode ser por conta do treino, né, desidratação, alguma coisa. E a dor não passava, e aí foi começando a me dar febre, e eu fui ficando ruim, muita dor, e eu falei, não, eu vou para o hospital. E eu fui para o hospital. Chegando no hospital, fiz os exames, e aí deu que eu estava com uma infecção no abdômen, e o médico falou assim, é apêndice, vamos fazer uma cirurgia de urgência, porque como eu estava com um quadro infectuoso muito grande, é urgente. Já me colocaram já para ir para a mesa de cirurgia, já chamaram o médico, e aí fizeram a cirurgia e tiraram o meu apêndice. Faltava exatamente 60 dias para o Ironman. E eu fiquei arrasada, porque a prova dos meus 50 anos, e era uma prova que eu queria o índice. Então, eu passei aí de 2012 até 2023, que quando foi que eu fiz a prova, passei 10 anos fazendo muita prova, muito 70.3. Muita preparação. Então, eu sentia que eu estava preparada para o índice, porque é muito difícil. Vocês terem noção, para você pegar índice, você tem que ganhar a categoria, você tem que pegar pódio, né? Numa prova que vem pessoas do mundo todo fazer, não é fácil. Só que eu sentia que eu estava preparada. Então, na verdade, a minha preparação não era só para 50 anos, eu queria o índice para a vaga, só que isso estava para mim. Eu não tinha externado isso para ninguém, né? E aí eu fiquei arrasada, porque faltando 60 dias para a prova, e eu queria o índice. E aí o médico foi, né, e falou para mim, Andréia, nós tiramos o seu apêndice, mas o seu apêndice não tinha nada. Só que você estava com um quadro infectoso muito grande. E aí eu fiquei mais chateada ainda, porque eu falei, nossa, eu não tinha nada no apêndice e eles me operaram do apêndice. Fiz uma cirurgia, faltando 60 dias. Fiquei puta. Sem ter nada. Sem ter nada na minha cabeça, né? Meu Deus. Uhum. Cheguei em casa, né? Fui liberada do hospital e cheguei em casa, chorei. E aí eu conversei com Deus, falei, Deus, por que você fez isso comigo? Eu não tinha nada, fiz uma cirurgia, faltava... Você não quer que eu faça o Ironman? Eu conversando com Deus. E aí veio uma voz e falou para mim, porque tinha que ser agora. Porque se não fosse agora, não iria dar tempo. E aí eu fiquei refletindo aquilo, porque a voz veio e falou isso de uma forma tão clara. E nesse exato momento tocou meu telefone, era meu treinador. E aí ele perguntou como que eu estava, se eu já estava em casa, falei que sim. E eu falei para ele, Rodolfo, coach, eu tô bem fisicamente, porque tô aqui, né? Cirurgia com ponto, mas eu tô bem. Mas psicologicamente eu tô ruim, porque faltando aí 60 dias para a prova, né? E chorei, falei para ele. Só que eu conversei com Deus e veio e me falou que tinha que ser agora, porque se não fosse agora não ia dar tempo. E ele virou para mim, é isso, olha, falta 60 dias. Quantos dias o médico falou que você vai recuperar? 20 dias. Então, a gente vai voltar a treinar. Você tem base, você não precisa treinar o mesmo, né? Da mesma forma que a gente está imaginando, porque você já tem uma base, vai dar certo. E imagina se isso acontecesse faltando 15 dias para a prova. Aí que você não ia fazer, né? Ia dar tempo. Tudo bem. Fui eu lá, depois de uma semana no médico,
para retirar os pontos, e o médico, antes de me dar a alta do hospital, ele falou para mim: Andréia, antes de você vir tirar os pontos comigo, a gente mandou o seu apêndice para biópsia, que é um procedimento normal, e você passa e pega o resultado. Então, antes de ir para a consulta, tirar os pontos, eu passei lá no laboratório, peguei o resultado da biópsia, nem abri, e fui ao médico. Chegando no médico, o médico abriu, perguntou como eu estava, tudo, falei que eu estava bem, ainda brinquei com ele. Falei: nossa, doutora, inclusive eu estou fazendo atividade física. Ele falou: você é louca, não é para fazer nada. Eu falei: não, só estou caminhando. Ele falou: não, mas não é para fazer nada. E aí ele abriu o exame, ele falou: você trouxe a biópsia? Eu falei: trouxe, está aqui. Ele abriu. Quando ele abriu, ele não sabia o que me dizer. Ele olhava para mim, olhava para o computador, mexia no computador, e isso foi me dando uma aflição. E eu falei: mas o que foi, doutor? Ele falou assim: Andréia, eu não tenho uma notícia, né, assim, muito boa, mas a sua biópsia deu que você estava com um tumor maligno no apêndice. Mas a boa notícia é que nós tiramos o seu apêndice. Então, teoricamente, você está curada. Porém, nós vamos repetir esse exame. Na verdade, a gente vai repetir fazer um exame mais profundo do seu apêndice, até para a gente confirmar esse diagnóstico, porque pode ser um erro, uma falha, acontece. E também, se realmente for confirmar o diagnóstico, a gente saber o grau desse tumor. E aí eu, na hora, fiquei assim, chocada. Porque quando você recebe uma notícia dessa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu vou morrer. É o câncer. É o que passa na cabeça da gente, né? Graças a Deus, não é assim. Em muitos casos, né? Que graças a Deus foi assim também, foi assim comigo. Mas, enfim, fiz esse exame, mas realmente deu que eu estava, confirmou, inclusive um câncer raríssimo. Só que o mais assim incrível dessa história é que eu estava com uma infecção e aí, quando eu voltei no médico, ele já também me encaminhou para um especialista, para um oncologista, que é o médico do câncer, que foi onde me falou que o meu tumor era um tumor raro, era um tumor raro, e que, na verdade, ele é raro justamente porque as pessoas só descobrem já em fase terminal. Ele não dá Já avançado, né? Ele não dá nenhum sintoma, nenhum aviso já avançado. E no meu caso, não tem explicação. Depois eu voltando, e até hoje eu vou com o médico que fez a minha cirurgia, o especialista, né, que tirou meu apêndice. Inclusive, ontem eu tive consulta com ele. Quando eu fiz um retorno depois, e a gente conversando a respeito, né, e ele falou para mim: Andréia, o mais incrível que a infecção que você tinha no seu abdômen, que até hoje a gente não conseguiu descobrir do que é bactéria, mas não sabe o que veio, não tinha nada a ver. Tanto é que o meu apêndice estava perfeito. Só que ele falou: quando eu te abri e vi, você estava com infecção, você estava com infecção já até no fígado. E aí nós te limpamos e nós vimos que o teu apêndice não tinha nada. Eu estava fazendo a cirurgia junto com uma colega. E aí ela virou e falou: e agora? Ele falou que veio uma voz e falou para ele: tira. E ele falou assim, aí ele virou para a colega dele e falou: eu abri ela para tirar o apêndice, eu vou tirar o apêndice dela. E ele me contou essa história. Eu falei: nossa, Bruno, o nome dele é Bruno. Nossa, afirmação. Bruno. Afirmação. Eu falei assim: quando você me operou e disse que eu não tinha nada no apêndice, eu te julguei demais. Eu falei: nossa, ele me fez uma cirurgia sem necessidade.
E eu perguntei para Deus, né, por que tinha acontecido aquilo comigo, e veio uma voz e me falou que tinha que ser agora, porque se não fosse agora, não ia dar tempo. E aí, o dia que ele me deu a notícia, ele falou exatamente essa frase, o médico. Ele falou, ainda bem que foi agora, porque se não fosse agora, não ia dar tempo. E aí, eu contando essa história para ele lembrou, ele falou, você lembra que o que eu te falei quando eu te dei a notícia? Aí, nós dois começamos a chorar juntos. Porque, assim, não tem, é uma história que não tem explicação. Eu, hoje, acredito que eu fui um milagre. Não sei se, né, se quem está nos ouvindo acredita em Deus, né? Mas eu fui um milagre, porque uma cirurgia, né, uma dor sem nada, né, sem explicação, uma cirurgia, tirar um apêndice que não tinha nada e nele tem um tumor. Então, assim, realmente eu fui um milagre. Só que como que o esporte entrou isso, né? Entrou na minha vida. E aí eu estava inscrita, porque eu estava na periodização do Ironman, e eu estava inscrita para um challenge, que é um meio Ironman que tem em Brasília, que faz parte da periodização. Sempre que a gente está fazendo uma periodização para uma prova, a gente sempre faz uma prova no meio para a gente saber como é que tá. E aí eu escolhi, né? Exatamente. Eu escolhi o Challenge, que é um 70.3, um meio Ironman, que até em Brasília, eu moro aqui em Goiânia. E aí eu fiz a cirurgia faltando 20 dias para essa prova. E eu falei para o médico, falei, nossa, eu tenho essa prova que ela serve de preparação para o meu Ironman, porque apesar da notícia, né, eu não desisti do Ironman. Eu falei, eu acho que agora, mais do que nunca, eu tenho que comemorar. Eu preciso fazer. Eu preciso comemorar meus 50 anos. E aí, o sonho da vaga para mim, já tinha ido embora. Porque eu sabia que eu não ia conseguir treinar da mesma forma que eu precisaria treinar para conseguir um índice. Mas eu ia fazer o Ironman. Eu falei, ok, a vaga não vai vir mais, mas o Ironman eu vou fazer para comemorar. Acho que justo, né? Nada mais justo do que fazer algo Para celebrar, né? Para celebrar algo que você gosta, enfim. E aí, com 20 dias de cirurgia, eu fiz um 70.3. Fui lá de boa, né? Nada. Só que durante todo esse processo, os meus treinos tiveram que ser totalmente adaptados, justamente por conta do momento que eu passei, né? Pós-cirúrgico, eu fiz exames muito agressivos, justamente para saber se eu tinha a metástase, se tinha, né? Enfim. Metástase. E aí a minha alimentação, porque como foi algo que mexeu com o intestino, então, para vocês entenderem, eu não tenho vergonha nenhuma nem de falar isso. Eu saía para fazer meus longos, eu fazia cocô na calça, porque eu perdi por um período o esfíncter, que é o a que ajuda. Sensibilidade, É isso. E aí eu fiquei com um problema muito grande de intestino. Tudo que eu comia ia embora. Então, meu organismo ele não segurava as nossas vitaminas, os nossos que a gente precisa. Imagina você treinando para uma prova longa. Então, tudo para mim teve que ser adaptado. Né? Graças a Deus eu tive profissionais maravilhosos do meu lado. Meu treinador, Rodolfo, foi excepcional, porque o que uma pessoa faria com o atleta, né, passando
por uma situação dessa. Ele foi muito maestro, né? Eu não conseguia fazer os treinos, eu não consegui fazer treinos longos, né? Que a gente ia chamar de que seria normais para uma preparação para um Ironman, né? Então fui totalmente tudo adaptado para mim. Mas eu fui lá e fiz a prova. E eu vou dizer para vocês que foi assim a prova mais maravilhosa, assim, no sentido de estar lá fazendo, porque o dia da prova, até nisso, foi impressionante. O dia da prova em Florianópolis, um frio, choveu o dia todo, mas chuva, não era garoa, não era chuva, muita chuva e muito frio. E eu estava assim extremamente abaixo do meu peso, por conta, né, de tudo que não é. Quem me olhava falava: "Nossa, você está treinando muito, né?" Porque até então também muitas pessoas não sabiam da minha história. Na Não verdade, a minha sabia. história só veio depois da prova. E aí as pessoas me olhavam e falavam: "Nossa, você está treinando demais porque você está tão magra." E eu pensava comigo, mal sabe, né, o que está passando, né? E aí, para completar o dia da prova, foi o dia mais turbulento, sabe? As condições climáticas, e eu muito magra. Então, para mim, o frio era o mais extremo ainda, porque eu não tinha nada de capa de gordura para segurar. Mas eu estava tão focada e tão. Porque o que aconteceu, né, nesse período? E isso é muito legal falar. Eu digo que o esporte me salvou. Porque quando a gente recebe uma notícia de uma doença, né, como o câncer, como eu falei, a primeira coisa que você pensa, você vai morrer. E muitas pessoas, às vezes, morrem porque se entregam à doença. E eu não, Verdade. ao contrário, o meu médico falava: "Não sei de onde que você arruma tanta força, mulher", porque ele ia lá e ele falava assim, ó, um dia ele chegou para mim e falou assim: "Talvez você vai precisar fazer a químio." Eu não cheguei de fazer, graças a Deus. Ele falou para mim: "Talvez você vai precisar fazer, porque como a gente tirou, quando tirou o apêndice, a gente deixa uma margem para poder suturar. E talvez você possa ter células cancerígenas nessa margem que a gente deixa. Imagina. Então, talvez você precise fazer." E aí eu virei para ele e falei: "Ok, falta 30 dias para o meu Ironman. Se eu precisar fazer, eu vou fazer só depois do Ironman." E eu falava isso com naturalidade para ele, que ele não acreditava. Ele falava: "Cara, você está passando." Mas é por quê? Porque o meu foco ele saiu da doença. E ele passou a ser a minha prova para comemorar os meus 50 anos. Então, por isso que eu falo que o esporte salva vidas. E assim foi. E aí, o dia da prova, para completar, o clima estava muito ruim, mas eu estava tão focada, tão querendo concluir aquilo para enfim, eu acho que seria um alívio, né? Uma, uma Tô libertação viva, né? isso para o Viva, que eu acabei a prova e para minha surpresa, nos metros finais, eu acho que faltava 3 quilômetros para terminar a prova. E foi mais lindo porque minha família foi, meus amigos foram, muita gente, sabe, que eu quero, assim, de coração agradecer todo mundo. Todo mundo foi lá me assistir. Então, isso para mim foi mais bonito, né? Foi assim. E eu queria fazer bonito para eles, porque eles estavam lá para me assistir, estavam lá para comemorar. Eu acho que foi uma caravana Prestigiar. de 20 pessoas. Fizeram camisetas, Massa. e todo mundo lá debaixo de chuva, no frio, torcendo. E aí, nos metros finais, um dos treinadores da equipe que eu treino virou e falou assim: "Andréia", eles estavam me acompanhando num aplicativo. "Andréia, aperta, porque você tá muito bem. E se você apertar mais um pouquinho, você vai pegar a próxima.
adversária da sua categoria e você vai pegar pódio. Você vai ficar em 4º lugar. E o pódio é até o 5º, né? E eu pensei comigo, falei, nossa, eu tenho chance de pegar a vaga. E aí eu fui e apertei. E realmente, para minha surpresa, eu peguei o pódio. E no dia da premiação, que foi falar das vagas, distribuir as vagas, porque as vagas são distribuídas de acordo com o número de inscritos nas categorias. Então, quanto menos pessoa, menos vaga. Quanto mais pessoas na categoria, mais vagas. E, para minha surpresa, a minha categoria tinham 5 vagas e eu fiquei em 4º lugar. Ou seja, eu peguei a vaga. Então, assim, só gratidão. Tudo caminhou, né? Tudo caminhou. E, eu acho que No Deus... final de quando você viu ali a sensação de que, tipo, tudo cooperou para que eu chegasse aqui, né? Aquilo que a gente acha que não é para o nosso bem, eu acredito muito nisso, né? Deus sabe muito mais do que a Exatamente. gente pode imaginar. Nossa, Exatamente. fiquei emocionada, viu, André? E assim, foi muito lindo, porque eu acho que Deus, ele me presenteou 2 vezes, né? Nesse ano de 2023. Primeiro, em ter me tirado o câncer. Sim. E segundo, falar assim, minha filha, você é merecedora dessa vaga, porque em nenhum momento você desistiu. E eu acho que Deus Sim. quer isso, ele quer pessoas, né, que não desistam. Ele viu a minha luta, né, em treinar com todas as condições, com todas as debilitações físicas que eu tinha. Ele viu que eu estava lá, eu não desistia, eu estava o tempo todo lá, eu falava, não, isso não me pertence. E ele falou, tá aqui, minha filha, a vaga para você. Você é merecedora. E Veio o louro aí, da vitória, né? exatamente. E aí eu fui para Kona. E entrei aí Kona, a prova foi em maio, o Mundial é em outubro, ou seja, eu saí de um ciclo e já emendei outro. Vou entrar em outro. Exatamente. Você precisou Então, fazer a químio ou não precisou? graças a Deus, não precisei. Só apenas agora que isso é normal, desculpa, Tá. para pessoas Uhum. que tenha diagnosticado com tumor, durante 5 anos eu tenho que fazer o acompanhamento, né? Sim. E aí, como eu falei, fiz 1 ano agora, estive ontem no médico, enfim, os exames lá do apêndice, né, do tumor do apêndice está tudo ok. Agora a gente está fazendo uma outra investigação, porque apareceu um outro nódulo no meu fígado. Então a gente está fazendo uma investigação maior para saber se é algo maligno, mas enfim, eu acho que eu já passei por tanta coisa que eu tenho certeza que não há de ser nada também. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Pois é. Nossa, a gente fica até sem palavras, André, porque às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas. Eu tenho certeza que quando você se viu na situação, você falou, a gente começa a valorizar coisas que realmente têm valor e para de valorizar coisas que realmente não têm valor, porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a valorizar pequenas coisas que realmente não têm importância. Se a gente for olhar com um olhar mais clínico mesmo, não tem, né? Aquela briguinha, aquela discussãozinha, aquele momento que ali não vale a pena. E o que eu achei mais bonito é que o que você falou, você focou em algo que eu ouço muito quando as pessoas falam, Vanessa, eu venci o câncer, eu venci uma luta dessa, porque simplesmente ela focou em algo que não era a doença, que não era a morte, não é o pensamento Isso. negativo.
que já Isso. existem estudos. Gente, é comprovado. Quando eu estava fazendo a faculdade de educação física, eu fiz um estudo e vi um documentário com pessoas idosas, né? E esse documentário ele falava sobre uma pesquisa que foi feita com pessoas com uma certa idade que descobriram que tinham câncer e como elas reagiram, né? Então, as pessoas que eram mais depressivas, pessoas que não praticavam atividade física, pessoas que eram, que de certa forma se isolavam, quando receberam a notícia, foi para ela uma sentença. Então, essas pessoas, Isso. quase todas vieram a falecer. E a outra percentual de pessoas mais ativas, com uma vida que chegava aos 70 anos, ainda praticantes de alguma atividade física, que estavam inseridos na sociedade, quer dizer, mantendo a mente sadia, né, fazendo algo que não seja só ali comer, né, dormir ou viver, sobreviver, mas eles estavam procurando ser produtivos. Quando eles receberam a notícia, eles encararam como mais uma etapa a ser vencida. Eu acho que essa natureza do atleta, mesmo ele amador, ele vê isso como uma etapa a ser vencida. Pronto, eu preciso passar. Né? O meu alvo não é o câncer, meu alvo é chegar lá e completar meus Isso. 50 anos. E Exatamente. celebrar os meus 50 anos. Que coisa Celebrar mais meus 50. linda. Isso aqui entrou de gaiato aqui no meio. Ele não estava, ele não existia. Até Não então, faz parte. era treinar, ir lá fazer a prova, índice para o Mundial, mas isso aqui não me pertence. Eu acho que a gente tem que pensar assim, né? É... Você encarou como uma lesão, parece brincadeira, mas foi uma Isso. lesão. E hoje, e é por isso que eu me emociono, porque às vezes muitas pessoas devem ter achado que eu era fria, porque Não. realmente eu fui fria. Você precisou, Eu, né? eu precisei. Eu acho, hoje eu analisando, né, passado o ano, eu acho que foi uma maneira que eu tive de me brindar contra isso, Uhum. né? Então eu não gostava de falar, tanto é, como eu disse, primeiro, eu não falei nada, eu não comentei nada porque eu não queria me tornar aquela coisa de Vítima, né? vitimismo. Ai, coitada, tá com câncer, vai fazer um Ironman. Não. Não. As pessoas só vieram saber depois. Você queria estar ali Depois. inteiro, competindo de igual para Isso, igual, sendo respeitada e exatamente. vista como atleta. Eu não, Se isso, conquistou no mérito, mérito da conquista e não porque foi vítima ou alguém se. Não, eu vou deixar para ela. isso, não. E aí passado. E eu não queria também contar para ninguém, tá? Porque vinha Mundial de Kona, eu também ainda. Só que as pessoas falavam, Andréia, você tem que externar isso para as pessoas, porque essa história ela pode motivar muitas outras pessoas Com que certeza. talvez estejam doentes e não sabem como sair, como reagir, como. Então elas precisam de histórias motivadoras. E aí foi se espalhando e aí eu resolvi contar. E graças a Deus, eu recebi depois muitas mensagens, muitas coisas legais falando: nossa, você me inspirou, nossa, eu estava passando por isso e me ajudou. Então, eu acho que nada na vida da gente acho que acontece por acaso. O fato Por acaso. de ser da maneira que aconteceu comigo, talvez Deus me coloque como uma pessoa para passar isso, né? Como algo assim, não, minha filha, eu vou te deixar, eu vou te fazer, vai acontecer isso com você para você ser a promissora disso para outras pessoas, né? Você está sendo algo para uma intelectora, né? Digamos assim, para outras Isso. pessoas estarem recebendo isso de uma maneira. Então, hoje encaro. E aí, falando um pouco de leveza, né? Hoje eu me emociono mais ao contar a história, porque, como eu falei, eu me brindei, eu falava, né? Porque eu precisava naquele momento ser forte, né?
E E então, agora? engraçado, eu me emociono, quando falo eu me emociono, porque eu falo, cara, passei por tudo isso, que Verdade. Você se dá incrível! conta, né? E agora que a ficha tá caindo, Senhor Jesus, eu tinha um câncer. Que isso? Sabe? Então, a ficha está caindo e hoje também eu tô encarando o esporte de uma outra forma. E aí, falando de leveza, né? A gente comentando aquilo no início, que você falou da família, Eu, na verdade, depois que eu fiz o meu Ironman lá do Mundial de Kona, que foi maravilhoso. Na verdade, eu fui lá realmente para terminar a prova, para sentir o momento, para sentir a prova, porque para ver se Kona é tudo aquilo que as pessoas falam, né? Quem faz, e realmente o lugar é maravilhoso, a energia da prova é só quem faz para entender mesmo. Então eu falei, depois de Kona, eu vou tirar o pé. E realmente, eu tirei o pé. Hoje em dia eu faço o esporte, eu pratico, mas de uma maneira leve. Tipo assim, hoje acordei, eu não estou mais seguindo planilha, não estou mais, não tenho. É assim, acordei, deu vontade de ir lá pedalar, eu vou. Deu vontade de correr, eu vou. Vontade de nadar, eu vou. Hoje, por exemplo, eu corri e nadei. E é isso. Por quê? Porque quando a gente Ai, a fazer o esporte de uma maneira muito séria, né, intensa. vamos falar. Intensa, pronto, intensa é a palavra, né? Séria é uma coisa muito pesada, mas assim, intensa, a gente passa a não enxergar os detalhes da vida. A gente perde os pequenos detalhes, né? E às vezes Perde, até o prazer. porque você tá tão focado numa coisa só, tão focado, que você só enxerga aquilo, né? E aí, na hora que você passa a ver quantas coisas eu passei a enxergar depois de tudo isso, sabe? De levar o esporte com mais leveza, com menos intensidade, de ter passado pelo que eu passei também, isso é óbvio. Então, hoje, eu vejo coisas assim que eu falo, cara, eu não acredito. Então, assim, eu acho que é isso, né? O recado, eu acho que da vida é esse, né? Fazer, mas fazer com leveza, né? Para você poder dar valor em outras coisas também. Ô, Andréia, a gente sabe que você passou por uma situação dessa tão complicada. Você não se deixou vencer pela doença, você desviou sua atenção para uma outra coisa, você focou em outra coisa e você conseguiu ultrapassar esse desafio que, assim, se a gente parar para observar, é algo que a gente, só quem passa realmente para É saber o que é, sobrenatural, né? né? Só Quem não tem não como passa não tem explicar. como, de fato, mensurar Não o tem. que é uma situação dessa. Mas a gente sabe também que tem muita gente, e é a grande maioria das pessoas que recebem uma notícia dessa, e para elas acabou de fato. Você sentiu aquilo no momento, mas você conseguiu reagir e tomar uma atitude e mudar a sua situação. Mas tem pessoas que elas não vê saída para a vida dela. Elas entregam realmente e muitas vezes é por isso que acaba a doença piorando, Consumindo, a né? doença aumentando, tomando conta de outras partes do corpo e assim a pessoa acaba diminuindo a sua vida. Então eu queria saber o que que você podia trazer de conselho para essas pessoas, que a gente sabe que é a sua maioria. Pessoas hoje que recebem uma decisão dessa, uma notícia dessa, é praticamente uma sentença de morte, né? O médico chega assim e fala, digo, você tem tantos dias de vida. Na cabeça das pessoas é assim, não, você tem Às vezes 30 nem, dias de vida. Às vezes não é nem isso, mas o não que a foi isso que ela pessoa ouviu, mas é, ela recebeu mas ela como recebe assim. aquilo, E a né? grande maioria das pessoas recebe dessa forma. Então, o que você poderia trazer de conselho, você com a sua experiência de ter ouvido isso e ter conseguido passar e superar essa situação? Bom, assim, é difícil a gente dar conselho porque a doença em si, ela é muito diferente de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que recebem a notícia realmente elas já estão numa. E aí, independente, eu acho que é aí que entra, não é um conselho, eu acho que é uma atitude, como você colocou. É independente.
Se você tem capacidade física de fazer algo para você não se entregar, faça. Porque você Faça. concorda que se você estiver com uma sentença de morte, vá curtir, porque você vai morrer. É isso. Entendeu? Nossa, Então, eu acho que o André, conselho é esse, independente, tá, do seu grau, faça alguma da coisa. doença, faça alguma coisa. Porque se você está com a sentença, você vai aproveitar. E se você não está, você não vai deixar ela chegar. Porque às Isso. vezes é isso. No meu caso, talvez se eu tivesse me entregado, aquela margenzinha que ficou poderia se tornar E ele algo consumir, é verdade. inevitável, entendeu? Então é isso. Eu acho que o conselho é esse. Independente da sua, vamos chamar de sentença, independente da sua sentença, tenha atitude. Tenha Porque atitude. não tem aquela resposta ruim. O Não tem, pior não vai exatamente. ficar. Pior não Lute, vai né? ficar. Você falou tudo. Pior não vai ficar. Ao contrário, pior já está. Ao contrário, talvez você tende a melhorar. E é o que e foi uma frase que na época eu falei e eu trago ela hoje para minha vida. O importante, eu acho que isso que eu vou deixar aqui de recado. O importante é a gente não desistir. Porque no final tudo dá certo. Agora, a gente só sabe se vai dar certo se chegar no final. Então, por isso que a gente Sim. não pode desistir. A gente está no processo, né? Eu sempre falo isso, que esse processo é. A gente reclama tanto do processo, isso em todos os sentidos, seja saúde, Sim, treino, preparação, aí há umas coisas assim, tipo gravidez, a gente está tão ansioso para chegar no resultado final, que a gente não vivencia esse processo, e o processo é tão importante, gente. É o que a Andréia acabou de falar, é essa vivência de leveza, essa paixão que a gente sente no olhar dela, que hoje ela está vivendo muito mais a paixão do que com a intensidade, porque às vezes quando a gente está tão intenso, não é que a gente não está exatamente. curtindo, a gente está, mas a gente não está curtindo como poderia curtir mais, sabe? Se entregar mais e viver mais. Poxa, André, você falar isso me dá mais força ainda de viver muito esse processo com leveza, sabe? De Isso. vivenciar isso com leveza, né? Eu sou mãe de Sem pular três, etapas, sem pular etapas, que era isso que a gente ia entrar, né, no assunto, que é o que está acontecendo hoje. E eu acredito que não é só no triatlo, eu acho que em todos os isso esportes, é na tudo corrida, na como vida, vocês né? colocaram, tudo na vida. As pessoas, elas estão muito aceleradas, né? Talvez por conta do nosso momento, né, dos dias, né, Do atuais, né, tudo muito imediatismo rápido, também. a informação é muito rápida, então as pessoas, elas estão, as coisas estão se tornando tão rápidas que até o WhatsApp agora, o áudio lá, né, colocaram aí para Acelera. poder acelerar. Então, assim, e as pessoas não sabem como isso é ruim, né? Eu assisti uma palestra falando justamente sobre isso. O mundo está tão veloz que as pessoas querem acelerar o que as outras pessoas estão falando. E aí a gente perde. É A gente Quer perde verdade. o acelerar a vida dos processo. outros, né? A gente perde. Além de querer acelerar a nossa vida, a gente quer acelerar a vida dos outros. E aí é Acelerar a onde a gente dos se outros. perde. É onde a gente se perde. E aí A as gente está pessoas cada estão. vez mais impaciente, né? A gente quer mais as coisas mais rápidas. A gente realmente É se tornou a isso. geração do fast food, né? Isso em todos os sentidos. Não estou falando só de alimentação. Porque a Aham. vida exige o trabalho, o consumismo e tudo exige. Mas viver, gente, ainda é o nosso principal objetivo, eu sempre Ainda é o falo. nosso principal. É por isso que a gente acorda todos os dias, né? É para viver. E então eu acho que o processo faz parte e ele é gostoso. Você vive. Eu tenho o Sim. maior orgulho de falar que eu vim, passei por tudo, vim desde das bicicletas lá atrás, de vim passando e vim. Sabe, ó, só para vocês terem uma noção aqui, né? Tenho 20 anos de triatlo. Tem dois anos e meio que eu comprei uma bike top para fazer prova. Até então, Linda. assim,
As minhas bikes sempre foram bikes simples, né? Comparado com os equipamentos. Há 2 anos, depois de 20 anos de triatlo, que eu fui ter uma bike top. Então, assim, por quê? Porque eu vivi. E hoje, né? Você foi Eu passando, né, curto. pelas É, fases, curtindo. isso, eu curto a bike porque, cara, eu vejo a diferença do que eu tinha antes. Eu falo, porra, sabe, que máquina, né? É a mesma coisa de você aprender a dirigir num Fusca e você aprender a dirigir numa Ferrari. Você vai aprender a dirigir na Ferrari. Nossa, a Ferrari é top. Mas o dia que você sai do Fusca e vai para uma Ferrari, ela é 3 vezes mais top ainda. Muito É mais top. isso. E as pessoas não estão mais sentindo isso, né? Porque elas jogam direto pro, né? Então, enfim, eu não tô. Aí eu volto a falar, não estou criticando, eu só estou dizendo que essas pessoas estão perdendo Não, a com certeza. oportunidade de curtir, né? É E isso. muitas vezes, como a gente falou logo no início, querem passar de pular etapas, fases, sem curtir esse momento, sem crescer. A gente Isso. fala muito sobre isso, sem dar tempo. Eu, como educadora física, você não dá tempo para o teu corpo se adaptar, você não dá tempo para você conhecer o seu corpo, as suas limitações, onde você pode melhorar. Então, você quer ultrapassar e vem as lesões. A gente vê coisas assim, não só de gastos, né? Pessoas que odeiam o esporte porque simplesmente não vivenciaram essas etapas. Mas, André, a gente gostaria muito de chamar você mais vezes aqui, porque a gente não quer só falar sobre a superação, mas quer muito convidar você para estar falando sobre essa paixão que é o esporte. Eu acho que a gente tem muitos assuntos que podem trazer você aqui, não só você, mas trazer várias pessoas junto com você. A gente já tem várias ideias aqui, eu estou aqui bolando várias ideias, porque é muito interessante que a gente passe isso para as pessoas. Eu acho que a gente está vivendo esse momento que é o momento que a gente precisa realmente falar, cara, vamos viver, né? Vamos curtir, vamos passar por etapas. A gente bate muito forte lá no Instagram sobre isso. Eu falo muito de processos, sabe? De tempo que leva. Eu acho que é importante isso até para fortalecimento mental. Eu acho que você deve gostar das provas longas por isso, porque a gente fortalece a mente, é um trabalhar da mente, é você com você mesma, a melhor terapia que eu Isso. já fiz, eu sempre falo, é essa minha comigo mesmo durante uma prova. Mas eu gostaria muito de te agradecer de verdade, de coração, o tempo que você Obrigada. esteve aqui contando a sua história, viu, André? E fala pra galera, você assistiu aqui o podcast, a gente vai lançar, o dia o Neto vai estar sempre fazendo os lançamentos e falando, compartilha. É muito importante que você compartilhe essa história, que ela alcance mais pessoas, que as pessoas ouçam isso, para que elas não só pelo esporte, mas para a vida, sabe? Eu acho que essa história ela tem muito a ver não só com o esporte, mas com a vida, com o amor à vida. O esporte é amar a vida. Eu vejo o esporte isso, o se cuidar, né? O superar coisas que a gente não sabia que a gente era capaz de superar. Muito obrigada, Andréia. Gostaria de acrescentar Obrigada. mais alguma coisa? Eu queria, assim, eu quero agradecer demais a vocês pela oportunidade realmente de eu estar compartilhando a minha história. Eu espero que ela tenha validade aí, né, na vida de muitas pessoas que nos escutaram, que vão nos escutar. Agradecer, muito obrigada mesmo. Eu acho que vocês fazem assim um trabalho maravilhoso de compartilhar histórias, né? E de trazer isso até para as pessoas entenderem um pouquinho a relação do esporte com a vida. Eu acho que isso que vale a pena. André, brigadão, viu? Brigadão. Galera, se você está acompanhando a história da Andrea, como você falou, compartilha, manda para aquele seu amigo. Tem pessoas, às vezes, que estão passando por situações como a Andrea passou e não contou para ninguém. É até aquele seu amigo, às vezes, mais próximo que está passando por algo que você não sabe. Então, às vezes, é importante a gente E não é mandar só um câncer, né? Pode ser outra algum problema. história que às Qualquer vezes coisa. E isso, então é importante você mandar esse vídeo para aquela pessoa, para seu amigo, seu você parente, não para que sabe ela quem você veja está essa atingindo, história, né? justamente, essa história de superação, e de repente, ó, é um clique na cabeça dela e ela vê que ela pode reagir, Vamos aquilo que ela viver. está passando não é nada,
e a vida é muito mais importante Muito e mais mais que preciosa isso. do que tudo. Então, Andréia, obrigado. Fica com Deus. Beijo Você para ainda vai vocês, beijo passar para Essa todo mundo. inspiração. um abração, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau, Andréia. Amém.